Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Prepare seu café, senta aí com calma, porque hoje a gente vai mergulhar num tema profundo, transformador e talvez até um pouco provocador, como Gálatas 5:22 pode ser lido à luz da psicanálise. Sim, você ouviu certo. Bíblia e inconsciente na mesma conversa. Bora lá? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um versículo que já nos inspira só de ouvir, né? Mas e se eu te dissesse que isso também pode ser visto como o retrato de uma mente curada? Uma alma que integrou seus conflitos internos, que amadureceu emocionalmente e que aprendeu a transformar dor em potência. É isso mesmo. Hoje o assunto nós vamos mostrar o que tem a ver Gálatas 5:22 com a cura psicanalítica, ou seja, com a cura emocional. Tudo a ver. Veja, somente uma pessoa estruturada, com todos os seus conflitos resolvidos, ela vai apresentar o fruto do Espírito Santo. Então veja, quando eu falo de cura espiritual, eu também estou falando de cura emocional. Na psicanálise, cura não é eliminar sintomas ou virar alguém perfeito. Cura é reconhecer seus impulsos, lidar com seus traumas e parar de viver em guerra consigo mesmo. É quando o ego consegue mediar o que a gente deseja, o que a sociedade exige e o que a nossa consciência tenta esconder. E é aqui que o texto de Gálatas brilha de um jeito especial. Ou seja, engane-se quem pensa, né, que em psicanálise é curar os sintomas, é curar, como se diz, a depressão, a ansiedade, os sintomas que nós sentimos. Não. Psicanálise vai curar, vai resolver os seus conflitos internos. E resolvendo os seus conflitos internos, seu ego, seu id e seu superego vai estar estabilizado. Ele estando estabilizado, você vai ter paz, vai ter alegria, você tem amor. Nós vamos ver item por item, o que a psicanálise pode dizer, ou seja, numa visão psicanalítica, como que nós podemos colocar isso. O fruto do espírito sob a lente da psicanálise. Vamos lá? Vamos olhar cada fruto como um sinal clínico de um ego saudável. Quer dizer, já a pessoa já tendo feito sua psicanálise, certo? De uma alma que se reconectou com a sua essência. Vamos lá? Primeiro, amor. Superação do narcisismo. O sujeito vê o outro como o outro e não como reflexo do próprio desejo. Ou seja, uma pessoa que ela foi resolvida numa psicanálise, ela vai realmente ter amor pelo próximo. Ele não vai ter aspectos narcísicos, ou seja, egoístas. Ele vai conseguir se despojar do seu ego e olhar para o outro com outro olhar. Olha só que interessante. Vamos ver agora outro item do fruto do Espírito Santo, a alegria. Não vem de likes ou conquistas externas, não. Vem da harmonia interna entre desejo e realidade. Então, a alegria é quando eu não fico mais fantasiando, tentando fantasiar um mundo que não existe, não. É quando eu realmente enxergo meu mundo imperfeito, reconheço que eu sou imperfeita, mas eu consigo já não me cobrar, eu consigo ser leve, eu consigo ser alegre. É isso. Isto é o que uma cura psicanalítica pode fazer com você. Aí você pode falar assim, e na Bíblia também faz? Sim, é a mesma coisa. É os mesmos processos, porém de visões diferentes, mas é a mesma coisa. Vamos continuar? Uma coisa que nós falamos muito que nós queremos, né? Paz. Fruto de quem elaborou seus traumas e não projeta mais suas guerras nos outros. Sim, porque quem não vive em paz, ela vive em guerra com todo mundo. Ela vive brigando. Eu era assim, brigava com todo mundo. Para começar, eu já tentava afastar as pessoas de mim, né? Por quê? Porque eu tinha problemas comigo, aqui dentro, no meu interior.
Porque eu não queria, como eu não queria me ater com os meus problemas, eu simplesmente afastava as pessoas de mim, sendo desagradável, brigando, pegando uma coisa deste tamanho, fazendo ficar deste, né? Sendo a última gotinha no copo d'água. É isso aí. Outra coisa que nós buscamos, ou melhor, nós não buscamos, mas devemos ter paciência. Não é sobre passividade, ou seja, ter paciência não é ser passivo, não é ver as coisas acontecer errado e ficar ali na passividade, mas sobre tolerar frustrações sem desabar. É um ego forte. Então, o que é ter paz? Paz é quando você tem um ego forte. Você já não depende mais das palavras dos outros para ter paz. Você não depende mais da aprovação alheia para ter paz. Você não depende mais das circunstâncias para ter paz. Paz não é ser passivo, não é ver as coisas e não lutar por ela, não. Paz é não se sentir frustrado quando você reconhece que não tem como mais lutar. É você aceitar o resultado final. Isso é ter paz. No mínimo, deixar de se julgar tanto, né? Benignidade e bondade surgem quando o superego deixa de punir e começa a proteger, exatamente. Uma das teorias freudianas é de que nós temos o superego. O superego é aquilo que nos molda em relação à lei, à cultura, à sociedade. É aquilo que nos permite viver em sociedade. Sem o superego, nós seríamos mais ou menos como fôssemos pessoas anarquistas, pessoas que iríamos fazer banalidades, iríamos fazer atrocidades. O superego é aquilo que, na verdade, ele é usado para nos proteger do perigo, tipo, olha, não vai por esse lado, não faz isso. O que não pode acontecer, e quando nós não estamos estruturados, é que não temos um superego adequado. Nós temos um superego que nos condena, um superego que nos agride. Isto não é saudável. Quando nós estamos fortalecidos, o ego, ao invés de ser punitivo, ele vai servir para nos proteger em sociedade. Outro item do fruto do Espírito Santo, fidelidade, é permanecer inteiro nos vínculos, mesmo quando os ventos mudam. O que quer dizer isso? Ser fiel, né? Não é tipo assim, olha, agora tá bom, tá gostoso, você tá fazendo do jeito que eu quero, eu tô aqui com você, ok? Isso não acontece muito em casal, né? O que é fidelidade? O meu marido, ele não é perfeito, mas não é porque ele não é perfeito e quando ele falha que eu vou deixar de estar do lado dele. Eu vou estar do lado dele até mesmo quando ele falhar. Isto é fidelidade. E fidelidade nós só conseguimos através do fruto do Espírito Santo. Vamos continuar? Mansidão, pois é, o que será que a luz da psicanálise, o que é ter mansidão? Mansidão não é fraqueza, é saber o próprio poder sem precisar dominar, ou seja, mansidão é não tentar conseguir as coisas forçando a força. Mansidão é ter, equilíbrio para conseguir as coisas, sem ter que forçar nada, sem forçar a barra, sem ter que gritar. E olha, eu tenho uma larga experiência nisso, porque antes como eu queria ser respeitada e ouvida, eu sabia que eu estava certa, mas eu perdia a razão, ou seja, eu era passada como errada. Por quê? Porque eu gritava, eu berrava, eu ficava nervosa e aí eu perdia aquela batalha. E hoje, eu não saio da minha situação que vocês encontram aqui. Situação de equilíbrio, de paz e tranquilidade. Com isso, né, uma pessoa pode até vir bruta até mim, mas se quando eu reajo a ela com mansidão, eu acabo tampando a boca desta pessoa. Mas eu não era assim. Quando uma pessoa vinha bruta, eu também respondia, ou seja, reagia com brutalidade. Eu tinha mansidão? Logicamente que não. A minha reação, né?
Aí a gente fala assim, a ação gera uma reação. Depende. E isso é para a lei da física. Isso é para as questões do físico. Nós não somos físicos, nós somos subjetivos, nós somos pessoas, nós temos uma alma. Então, essa questão de uma ação gera uma reação, ou seja, uma pessoa veio bruta comigo, eu também vou ser bruta com ela. Isto não é correto, isso não vai te deixar em paz, isso não vai dar para você fidelidade, isso não vai dar para você tranquilidade, isso não vai te dar alegria. Isso vai te dar o contrário. Agora, se você aprender a ter mansidão, que não é sinônimo de fraqueza, você vai lidar com as coisas de uma forma muito melhor, equilibrada. E eu vejo isso na prática. Quando uma pessoa vem me xingando, eu vou com um sorriso, com mansidão. E a pessoa automaticamente ela muda o seu tom de voz para comigo e muitas vezes até sai pedindo desculpas. E se eu fosse com agressividade também, ia ter pedido de desculpas? De forma alguma. Eu estava até certa e ia me passar como errada, me igualar com a pessoa que estava vindo com agressividade até em mim. Bom, e agora vamos ao último item do fruto do Espírito Santo, que esse eu considero de uma importância incrível. Eu, como que tenho transtorno de personalidade borderline e já adquiri isto tudo, confesso para vocês que não tem coisa melhor na vida. Vamos lá ao último item? Domínio próprio. O ápice da maturidade psíquica. Quando você sente, mas não é escravizado pelo sentir. Ou seja, o domínio próprio é quando você agora já não é mais escravo, você é livre. Então veja que o fruto do Espírito Santo, ele nos encaminha para um amadurecimento. Você começa como um menino, você começa como uma criança, mas depois você se torna um homem, uma mulher, adultos e equilibrados. Eu uso falar em psicanálise a seguinte coisa: a idade psicológica não é a mesma da idade biológica. Ou seja, eu, por exemplo, eu tinha 50 anos, 49 anos de idade, porém eu agia como uma menina de menos de 20 anos. Então veja, eu fui amadurecer com meus 50 anos de idade. E você? Vamos refletir? Perceba, o fruto do Espírito não é uma lista de exigências, é um retrato do que acontece quando a cura começa dentro de nós. É o resultado de uma travessia da ansiedade para a paz, da culpa para o perdão, da impulsividade para o domínio. E aí sim, a vida começa a florescer por dentro e por fora. Ou seja, eu quero tanto que o mundo mude à minha volta, mas eu não mudo o mundo dentro de mim. Na verdade, o mundo primeiro a ser transformado para que o mundo à minha volta mude é aqui dentro. E é isso que aconteceu comigo. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Se essa conversa te provocou, ótimo. Esse é o primeiro passo de cura. Questionar. Compartilhe aqui nos comentários qual desses frutos você sente que está nascendo em você. Qual ainda está em processo e, se quiser, eu posso te ajudar a explorar isso com mais profundidade. Logicamente no meu trabalho psicanalítico e também com cada vídeo que eu coloco aqui para vocês, ok? Obrigada por estar aqui nessa jornada comigo. Curta, compartilha e até a próxima. Porque autoconhecimento e espiritualidade andam de mãos dadas. Boa noite, Deus os abençoe.